Vídeo aula número 3, Máquinas de Corte. Eu sou o instrutor Igor Costa, responsável pelo curso de formação de barbeiros. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito de uma das principais ferramentas do barbeiro, que é a máquina de corte. Vamos abordar a diferença entre as máquinas quanto à potência do motor, velocidade, a performance que cada uma desempenha e a diferença entre as lâminas que cada uma vem já de fábrica. Também vou passar algumas dicas para você que está começando, qual é a melhor máquina para você investir nesse primeiro momento. Então pega papel e caneta e anota aí as dicas e as informações que eu vou te passar. Então, vamos começar logo com a máquina que é bem popular entre os barbeiros. Eu estou falando da Magic Clip, uma máquina da Wall. O Wall é uma marca já bem consolidada no meio, no universo da barbearia. Todo mundo conhece a Wall, quem está entrando, quem já está há muito tempo, todo mundo já ouviu falar da Wall. E é o que te garante também estar adquirindo um produto de excelente qualidade, né? Durabilidade, independente de qual máquina você estiver comprando, sendo da marca da Wall, né, da linha profissional, você tem a garantia de estar comprando um ótimo produto. E a Magic Clip, na relação custo-benefício, ela é bem interessante, porque é um investimento baixo que você vai fazer, não é um investimento tão alto, não é uma máquina que custa muito caro, e ela possui as qualidades de uma máquina que vai te atender na tua profissão de 100%, né? Vai ficar faltando, não falta nada para essa máquina, a não ser por ela ter fio, né? Mas isso não impede o desempenho do seu trabalho. Lógico, com uma máquina sem fio, você vai ter uma performance muito melhor, a facilidade de trabalhar com uma máquina sem fio, a questão das limitações do fio, né? O fio acaba te limitando um pouco na questão de distância, você não pode se distanciar muito. Mas fora isso, a máquina é excelente, ela vem completa de fábrica com os oito pentes, né? Inclusive os pentes de disfarce, meio e 1,5. Ela possui um motor V9000 e a lâmina fade, aquela lâmina que tem um corte bem rente, né? A zero dela é bem rente ao couro cabeludo. Então, eu recomendo para quem está começando e quer começar com um produto de qualidade, uma ferramenta de qualidade, a usar a Magic Clip, né? A adquirir a Magic Clip. Outra máquina de excelente resultado em sua performance é a Legend, uma máquina de motor também V9000, mas que possui os seus dentes da lâmina um pouco mais afastados, o que facilita na hora de um corte de um cabelo afro, né? Uma das dificuldades na hora de cortar um cabelo afro com a máquina é porque ele, por ser um pouco mais denso, um cabelo mais fechado, a máquina encontra um pouco de resistência na hora de executar o corte, pois o cabelo fica prendendo ali no pente. Com a Legend isso não acontece, pois é uma máquina que ela possui os dentes um pouco mais separados, então facilita a entrada ali da lâmina na hora de cortar. Ela também vem com os 8 pentes de fábrica, a sua lâmina é taper também, que também facilita na hora da construção do fade. É outra máquina também que ela é um pouco mais cara que a Magic Clip, mas também ela oferece essa facilidade, né, para quem está começando, por ser uma máquina de um valor não tão alto, ela não é tão cara. Só que tem um porém, ela possui a mesma velocidade que a Magic Clip, porém ela tem uma potência um pouco maior, né? Ela, por possuir uma lâmina mais larga do que a Magic Clip, ela precisa de um pouco mais de potência para executar o deslocamento, e com isso faz com que a máquina aqueça um pouco mais. Nada muito exagerado, nada que venha comprometer o teu trabalho, mas se você está iniciando, eu não recomendo utilizar essa máquina, porque quem está iniciando tem uma velocidade menor de trabalho, né? Demora um pouco mais para cortar o cabelo. Então,
ela vai esquentar e isso vai te incomodar um pouco, e principalmente o cliente, pois a lâmina também esquenta. Então, se você está começando, o ideal é não começar com essa máquina. Mas se você já tem um pouco de prática, é uma máquina excelente. Você vai ver que o teu trabalho vai ficar excelente, principalmente na hora de cortar um cabelo afro. Vamos falar agora a respeito das máquinas sem fio. Vamos começar então pela MagClip Cordless. Uma máquina que possui um motor 5.500 RPM, um motor de velocidade de 5.500 RPM. Percebam que já mudou a nomenclatura quanto à velocidade da máquina. A MagClip com fio possui um motor com velocidade V9000. A MagClip Cordless possui um motor com velocidade de 5.500 RPM. Isso quer dizer que uma máquina com fio ela possui um motor magnético e os seus componentes são uma bobina, um eixo magnético, possui um ímã e uma mola de pressão. São componentes pesados que provocam peso à máquina. Enquanto que a MagClip Cordless é uma máquina sem fio, o seu motor é rotativo. Então, assim, é uma máquina extremamente leve. Inclusive, quando você está acostumado com uma máquina com fio e passa para uma máquina sem fio, você tem um tempinho aí de adaptação, porque você está acostumado a construir ali, o fade ali com uma máquina com peso, O próprio fio também proporciona peso para a máquina. E quando você passa para uma máquina sem fio, você tem uma certa dificuldade inicial, mas logo que você se adapta. E a MagClip Cordless ela já vem também completa de fábrica com os 8 pentes, inclusive com os pentes de disfarce. O clipe, aquela parte onde prende ali embaixo da lâmina, o pente fica preso ali, ele é metálico, o que, isso traz para a gente uma segurança muito maior. O pente dificilmente vai soltar, vai cair, te atrapalhar na hora do trabalho. É uma máquina também que ela tem uma ótima performance na hora da construção do fade, porque é uma máquina com a lâmina fade, A sua lâmina de corte ela é microserrilhada, então ela é variável, Ela possui dentes um pouco maiores, dente um pouco menor. Entre os pentes, entre os dentes grandes, ela possui um dente menor no meio. Isso facilita muito, isso acelera muito o processo do corte, Então, para quem está começando e quer começar logo com uma máquina sem fio, eu recomendo a MagClip Cordless, Porque na relação custo-benefício também é uma ótima máquina que possui um valor bem acessível, tá ok? E quanto à bateria, muita gente tem dúvida: Igor, vale a pena eu comprar uma máquina sem fio? Ela não vai descarregar muito rápido? A bateria não vicia? Não, gente, não. Ela tem 90 minutos de trabalho, Você pode utilizar ela aí e cortar cabelo durante 1h30. Ela recarrega também com muita rapidez. Você espetou ela na tomada, em 120 minutos ela já está totalmente carregada. E caso você esteja trabalhando e ela tenha descarregado na metade do serviço, durante o serviço, você pode conectar o cabo de alimentação e ela vai continuar trabalhando tranquilamente e com o motor em sua potência total, Quando você espeta ela na tomada, ela fica com o motor com potência 100%, Então, gente, eu recomendo muito essa máquina também. Eu, inclusive, trabalho com a MagClip Cordless, adoro o resultado que ela vem dando nos meus trabalhos. É uma máquina leve, é uma máquina que você executa o corte com uma rapidez incrível por conta dessa lâmina, tá bom? Então, essa é a MagClip Cordless. Eu vou falar a respeito também da Senior, que é uma excelente máquina, mas é uma máquina mais voltada para o profissional sênior, Um profissional que já está lá no top da carreira, Porque se você vier a começar com uma sênior, você vai sentir um pouquinho de dificuldade. E eu vou te explicar por quê. Então,
A Senior é uma máquina excelente, só que ela tem um porém. Ela tem um preço muito salgado, cara. Para você que está iniciando, eu não recomendo. Até porque você, além de ter que investir na máquina, você vai ter que comprar também os demais pentes. Porque ela só vem com os 3 pentes. Ela só vem com 3 pentes. O pente meio, o pente 1 e o pente 1,5. E você vai precisar então comprar o pente 2, o 3, o 4, o 6 e o 8. Então você vai ter que investir um pouco mais para ter essa máquina. Mas é uma excelente máquina, é o sonho de consumo do barbeiro possuir a máquina Senior, porque ela tem um motor de 6.700 RPM. Então essa é uma máquina sem fio, com uma excelente potência e velocidade. Lâmina fade também e a lâmina de corte microserrilhada, o que vai te proporcionar, cara, um trabalho excelente, fenomenal. Você vai cortar rápido, você vai ter um fade construído ali, ó, em poucos minutos, e a facilidade que você vai encontrar de cortar o cabelo, além do design da máquina ser totalmente anatômico, ou seja, você vai poder segurar o encaixe, né? Vai segurar a máquina na hora de segurar ali, você vai ver que é o encaixe perfeito para a tua mão. É uma máquina excelente, como eu falei, é o sonho de consumo de todo barbeiro, mas ela ainda está num preço bem salgado, então para o barbeiro iniciante não é a melhor opção. Chegamos ao final da nossa videoaula número 3, máquinas de corte. Falamos sobre as 4 principais máquinas de corte da UOL, que são Magic Clip, Legend, Magic Clip Cordless e Senior. Máquinas que são bem populares entre os barbeiros, máquinas que são campeãs de venda mundialmente. Existem outras máquinas e outras marcas de máquinas que você pode pesquisar, mas que você deve procurar profissionais qualificados que passem informações com total veracidade sobre os demais produtos. Falei aqui sobre 4 máquinas que eu já usei, por isso posso comprovar que são boas. Aguardo vocês na próxima videoaula e se você tem alguma dúvida, sugestão ou dica, entre em contato comigo através das redes sociais e terei o prazer em lhe atender. Rapaziada, muito obrigado pela atenção e vida longa barbearia.